Olá, telespectadores, internauta da TV da Transparência. Vamos agora começar o nosso bloco de notícias sobre as principais manchetes dos jornais do sul do país e também do jornal local O Povo. E a gente começa com a capa do jornal O Estadão, o estado de São Paulo. Para o fim de semana, nós temos chamada de capa do Estadão, na área de Paralimpíada, recorde e ouro. Júlio Agripino estabelece nova marca para a prova de atletismo. Na área de bem-estar, tem uma matéria sobre alongamento como hábito no dia a dia. Rotina de exercícios ajuda na flexibilidade. E no caderno de comportamento e cultura, é um passeio pelo mundo de Harry Potter. Mostra na Oca, viagem a Hogwarts. Mas a manchete de hoje do Estadão é sobre, é o assunto do dia ontem, aliás, dois assuntos do dia ontem. O primeiro foi essa briga entre o STF, via Alexandre de Moraes, e a plataforma Twitter, hoje chamada X, com o empresário Elon Musk, é um empresário internacional. E o outro, mais aqui para o Nordeste, foi a queda daquele teto da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Recife. Mas a manchete de hoje aqui do Estadão diz: ex-Twitter, Moraes suspende X e impõe multa de R$50 mil a quem burlar o bloqueio. Ordem ocorreu após Elon Musk deixar de nomear representante no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a suspensão da rede social X no Brasil. O motivo foi o descumprimento por parte de Elon Musk da ordem de nomear um responsável pela empresa no país. Moraes afirmou que a companhia tenta se esquivar da jurisdição brasileira, abre aspas, com a declarada e criminosa finalidade de deixar de cumprir determinações judiciais. Fecha aspas. Ontem, a Anatel já havia começado a notificar os mais de 20 mil provedores de internet para a derrubada da rede social. Moraes estabeleceu multa diária de R$50 mil para quem burlar o bloqueio ao X, por meio da ferramenta VPN. Depois a gente vai ver na capa do Valor Econômico que o Alexandre já voltou atrás com essa decisão e está permitindo que a ferramenta VPN, que faz download, seja utilizada. Esses usuários também podem responder criminalmente. Em manifestação no X, Musk acusou Moraes de destruir a liberdade de expressão por, abre aspas, motivos políticos e chamou de pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Em nota antes da decisão de Moraes, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil defendeu a liberdade de expressão. Para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Musk deveria se submeter às regras no Brasil. Ainda é chamada de capa do jornal Estadão, é a tragédia em Recife. Teto de santuário desaba e deixa 2 mortos e 24 feridos. No momento do acidente, cestas básicas estavam sendo distribuídas no local. Sistema de painéis solares foi instalado recentemente. Universidades estaduais de São Paulo, a USP, a Unicamp, lá de Campinas, e a Unesp vão propor ao governador Tarcísio nova regra de financiamento, com o fim do ICMS, que deixará de existir a partir de 2026. A proposta é receber
8,63% da receita tributária líquida estadual. Isso no valor de 14 bilhões de reais neste ano de 2024 é a previsão. Agora, Oriente Médio, nas páginas internacionais. Ataque de Israel atinge comboio de ajuda humanitária e mata 4. Brasil, conta de luz mais cara. Com escassez de chuvas, a ANEEL aciona bandeira vermelha a partir de amanhã, 1º de setembro. Inteligência artificial na rotina escolar exige regras. Isso no caderno Legislação. Nas contas públicas, no caderno de Economia e Negócios, a chamada de capa é para a matéria que diz: governo mira mais 21 bilhões de reais com alta de tributos sobre empresas. Projeto enviado ao Congresso eleva alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, e do imposto de renda incidente nos juros sobre capital próprio. 166 bilhões de reais é quanto o governo prevê arrecadar a mais no ano de 2025. No mercado financeiro, mesmo com intervenção do Banco Central, que ontem realizou um leilão de dólares, a moeda norte-americana tem alta de 0,2%. E a última chamada de capa do Estadão é esta foto, como vocês viram, o pessoal aqui rindo, tudo alegre, é para ilustrar uma matéria que diz que cada vez mais gente vai em busca de boas risadas. Público se diverte em apresentação de Whindersson Nunes no Clube do Minhoca, no bairro da Consolação. Casas de comédia viraram febre em São Paulo e há filas até no meio da semana. Refeições e bebidas ajudam a atrair público e engordam o faturamento. Na capa do jornal Povo, jornal cearense O Povo, a manchete também é sobre Twitter, antigo Twitter versus STF. Moraes determina bloqueio do X e de Elon Musk no Brasil. Empresário descumpriu a ordem de nomear um representante para responder pela companhia no país. A Anatel já notifica os mais de 20 mil provedores de internet para a derrubada da rede social. Outro destaque do jornal cearense O Povo é na área de esportes. Brasil chega a 5 ouros e fecha o dia de ontem em terceiro lugar nos Jogos Paralímpicos. O primeiro é a China e o segundo é a Grã-Bretanha. Terceiro lugar, até ontem à noite, estava o Brasil em número de medalhas. Estas duas fotos, a primeira é para ilustrar a reportagem da edição deste sábado, dia 31 de agosto. Candidatos de Fortaleza se apresentam em primeiro dia de horário eleitoral. Projeto oferece aulas gratuitas de surf para 500 crianças em Fortaleza. E esta outra foto, onde uma policial brinca de bola com algumas crianças, é sobre educação comunitária. Policial militar, professora, conduz projeto voluntário de reforço escolar para crianças de conjuntos populares no bairro do Bom Jardim. E agora vamos para o site, o portal do jornal Valor Econômico, porque hoje, dia de sábado, o Valor Econômico não tem a sua versão impressa. E o site do Valor Econômico, neste momento, traz como manchete também o mesmo assunto. Alexandre de Moraes
volta atrás e suspende proibição e download de aplicativos de VPN. Essa decisão já foi bem tarde da noite e por isso que a manchete principalmente do Estadão não traz essa suspensão da proibição que ele tinha anteriormente feito de download de aplicativos de VPN. Acesso ao X começam a ser restringidos no país, é uma matéria correlata com esta manchete. Moraes tomou sozinho decisão e ainda não indicou se levará o caso ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Na área de empresas, a chamada do site do Valor Econômico dizendo que o grupo dono da Puma compra a empresa Wickbold, que é uma empresa de fabricação de pães. Em 2025, governo federal estima PIB em 2,64% e IPCA em 3,30%, na proposta de orçamento que será enviada para o Congresso Nacional. O governo reforça a meta de resultado primário zero para 2025 e confirma o salário mínimo de R$ 1.509. Proposta de orçamento tem 46,7 bilhões em receitas condicionadas à aprovação do Congresso Nacional. Outra matéria exclusiva aqui do Valor Econômico é que a farmacêutica CIMED contrata JP Morgan para venda de fatia minoritária, dizem fontes. O ministro Zanin nega recurso da empresa Starlink, que também é de Elon Musk, que pedia desbloqueio de contas da empresa, bloqueio feito pelo Alexandre de Moraes. Em resposta à suspensão do X, Musk acusa Moraes de destruir a liberdade de expressão. Numa análise feita pelo Valor Econômico, fuga de anunciantes fez do X mais um partido do que uma empresa. Conta de luz mais cara. A Enel aciona bandeira vermelha patamar 2 para o mês de setembro. Vamos ver como é que está a cotação do dólar já no final do dia de ontem. O dólar comercial, como vocês podem ver, para a compra fechou em R$ 5,63 e para a venda também R$ 5,63, uma variação aí de 0,17%. O dólar turismo para a compra foi R$ 5,68 e para a venda R$ 5,86, uma variação de 0,36%. O euro comercial, a cotação para a compra era de R$ 6,22 e também para a venda R$ 6,22. O euro turismo, R$ 6,31 para a compra e para a venda R$ 6,49. No segundo dia de jogos em Paris, Brasil avança no quadro de medalhas da Paralimpíada. Republicanos temem fracasso de estratégia de Trump. Trump, que é candidato a presidente da República, ele quer voltar a presidir os Estados Unidos, ele enfrenta como concorrente a atual vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, que é apoiada pelo Partido Democrata. Ibovespa sacode a poeira e fecha agosto como o melhor mês. Neogrid lança inteligência artificial para conectar indústria e varejo. O Shopping Iguatemi de São Paulo
tenta despejar uma das lojas ocupada pelas Americanas por falta de pagamento de aluguel. Outra matéria no caderno de esportes é mostrando o carro Toyota mais chique que você pode ter no Brasil. Buffet faz 94 anos. As lições do oráculo de Omaha. Empresa na mira do Ministério Público tirou o naco da Petrobras na gasolina. São Paulo ganha empreendimento Corporate Boutique. Na área de empresas, nós temos matéria na capa do Valor Econômico, dizendo que a Vivara, que é uma empresa, as lojas que vende joias ou semi-joias, atualiza acordo de acionistas após fundador comprar fatia de ex-presidente. A ANPD aprova plano da Meta para coletar dados pessoais para treinar inteligência artificial generativa. A companhia aérea Azul intensifica negociações com arrendadores e pode ceder espaço dela, companhia, em troca de pagamento de dívida. São Paulo ganha empreendimento, como eu falei, da Corporate Boutique. Tem uma matéria também na capa do Valor Econômico, mostrando como é o museu em Campos do Jordão, São Paulo, que vai unir automóveis, arte e projeto social. Outra matéria com o Jorge Luque, ele que é especialista em vinhos, ele que também tem participação diária por volta de meio-dia, 13 horas, na CBN, na rádio CBN, a magia dos vinhedos singulares. É a matéria dele na edição de hoje do portal Valor Econômico. Inteligência artificial pode aumentar a produtividade, o problema é a estupidez humana, diz o economista Dr. Catástrofe. Na área de eleições 2024, tem uma matéria aqui no Valor Econômico dizendo que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo multa o Pablo Marçal, candidato a prefeito pelo PRTB, em R$30 mil, por ele associar o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, ao uso de drogas. Ele disse que Marçal era consumidor de cocaína e disse isso num debate televisivo com os demais concorrentes. Juiz diz que conduta do candidato do PRTB ultrapassa direito à liberdade de expressão. Propaganda eleitoral gratuita em Belo Horizonte começa com o candidato do Lula e Bolsonaro. Veja outra matéria, veja o que é fato ou fake, o que é falso, na entrevista de José Luiz da Atena, ele que é candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB, nessa entrevista que ele deu para a Globo News. E a mesma interrogação e a mesma pesquisa foi feita com a entrevista para a Globo News do candidato a prefeito no Rio de Janeiro, candidato à reeleição, o Eduardo Paes. Veja o que é fato e o que é falso na entrevista que o Eduardo Paes deu à Globo News. Na área de finanças, o Banco do Brasil anuncia a saída de Karfenberg, ele que era da diretoria de negócios do Banco do Brasil e agora vai ser substituído. Karfenberg será substituído por Alberto Martinhago Vieira, que até então atuava como diretor comercial de Alto Varejo e é funcionário de carreira do Banco do Brasil
há 24 anos. Na área ainda de finanças e empresas, dizendo que a fintech brasileira Dork faz parceria com o gigante chinês Ant Group. Banco Central do Brasil cria Centro de Inteligência de Dados e Inteligência Artificial. Banco Safra conclui a aquisição da Guindy Investimentos. Na área de política, o Valor Econômico traz matérias sobre Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, intensifica negociações em torno de sucessão. A eleição para a mesa diretora da Câmara Federal acontecerá em fevereiro do próximo ano e tem aí pelo menos 3 concorrentes à vaga de presidente da Câmara Federal. Unificação de candidaturas ainda é incerta. Aliados do presidente Arthur Lira acham que decisão foi adiada, essa decisão de haver um candidato unificado. Foi adiada para a próxima semana. Redes sociais têm sido usadas para atacar a democracia e amplificar discurso de ódio, afirma Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Na política internacional, é uma matéria dizendo que Lula diz que não há prova de que Nicolás Maduro ganhou a eleição na Venezuela. A API acredita que regulamentação da reforma tributária será aprovada este ano e impactos serão sentidos a partir do ano de 2027. Na área de Brasil, é a matéria da tragédia ontem no Recife, é a principal matéria aqui do Valor Econômico. Teto de santuário em Recife, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, desaba e deixa 2 mortos e feridos. No momento, estava sendo distribuída cesta básica para pessoas carentes. Desemprego cai para 6,8% no Brasil, o menor da história para o período, com recorde em população ocupada. Déficit primário atinge 21,348 bilhões de reais em julho, diz o Banco Central. Preparar a sociedade para a crise climática é tema de evento em São Paulo, que reuniu especialistas, empresários e organizações não governamentais. Aqui na área de mundo, temos 4 matérias e a primeira diz que o setor industrial da China declina em agosto em novo sinal de mal-estar econômico. O PMI oficial da China caiu mais do que o esperado, de 49,4 em julho para 49,1 em agosto. Regime da Venezuela libera 16 de 114 adolescentes presos em protesto. Na Itália, a Itália estuda aumentar taxa para turistas. Em primeira entrevista na TV, Kamala Harris busca reforçar imagem de coerência. No caderno especial sobre saneamento, temos uma matéria sobre o Pacto contra o Lixo. O Ministério do Meio Ambiente, o MMA, desenvolve plano de 7 bilhões de reais para acabar com lixões, que prevê a participação da iniciativa privada e acordo com as prefeituras que ainda não têm destino correto para os resíduos urbanos. Essa história, pelo menos, vem desde 2014, é que o Congresso vem adiando, dando novo prazo para acabar com os lixões nos municípios do Brasil.
não conseguem e fica mais ou menos adiando. Talvez quando o judiciário entrar na questão e demarcar, ou então cobrar o cumprimento de um prazo determinado, aí é que os políticos vão acordar para cumprir essa determinação que é reincidentemente sendo adiada para acabar com esses lixões nos municípios brasileiros. Ainda na área de saneamento, estatais pedem mais prazo para cumprir metas de universalização do saneamento. Outra matéria sobre o mesmo assunto. Crescem os casos de doença por falta de serviços básicos de água e coleta de esgoto. Concessionárias de água e esgoto se esforçam para evitar desperdícios. Aqui nós já comentamos na TV da Transparência que aqui no Ceará o desperdício é de 40%. A água tratada que é dos 100% da água que é para chegar nas casas, a água tratada, 40% são desperdiçadas por algum motivo, ou por vazamento, ou por algum estrago que há com esse precioso líquido. Fontes limpas são vitrine para a COP30. Ainda na área do meio ambiente, agora sobre energias renováveis. Avanço das fontes limpas na matriz elétrica brasileira cria oportunidades e impõe o desafio de expandir o sistema de forma equilibrada. Reduzir lucratividade dos fósseis continua a ser um obstáculo, diz especialista. Diversificação da matriz elétrica traz necessidade de atualizar regulação. Avanço de renovável pode levar a corte na produção de energia limpa. No caderno Legislação, um caderno que o valor econômico traz só com decisões, principalmente dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e nesse caderno nós temos também 4 matérias. A primeira diz que o Supremo Tribunal Federal julga a cobrança de ISS, Imposto sobre Serviços, sobre operações de industrialização por encomenda. Nesse julgamento, o placar, por enquanto, é favorável aos contribuintes que defendem incidência do ICMS. Outra matéria é dizendo que o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais autoriza penhora de valores em conta poupança de devedor. Placar no STF sobre exclusão do ISS, como eu já disse, é favorável aos contribuintes. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, tem uma decisão que diz que aposentado poderá incluir filho de 28 anos em planos de saúde. Na área do agronegócio, tem uma matéria dizendo que o Grupo Comodoro pede recuperação extrajudicial. Mais uma empresa que pede concordata ao judiciário. O número de agrotóxicos com registro cancelado aumentou 37% no Brasil. Brasil deve colher menos trigo, mas preços de derivados tendem a cair. E por último, é chamada no portal do Valor Econômico deste sábado, vendas de divisão agrícola da Syngenta recuam 21% no primeiro semestre.